Boa noite, gente. Bom dia. Depender do horário que vocês forem assistir às aulas, talvez no horário da aula, enfim, não sei. A gente vai continuar hoje falando sobre salário e remuneração. Vou ser bem sincero, não sei a duração dessa aula, então talvez eu grave uma aula para semana, porque aí ela vai valer para as duas, se ela ficar com 1 hora e 15, 1 hora e meia. Ou talvez eu grave 2 vídeos, não sei. Vai depender de como for fluindo aqui. Antes de começar, eu gostaria já de fazer uma observação. A parte que a gente vai começar a falar hoje, agora, sobre as parcelas específicas, ela é a mais complicada, pelo menos para mim, de se compreender. E aí vocês já vão dizer, putz, deu ruim, porque se até agora que as coisas eram mais simples, não estavam tão simples assim, então agora que vai complicar, então ninguém vai entender nada. Mas eu quero fazer essa observação porque, assim, não se apeguem ao nome da jornada. Aliás, ao nome do salário ou da parcela específica. O nome não significa nada. O que vocês vão precisar fazer é identificar a natureza salarial ou indenizatória da parcela. Como é que vocês fazem isso? Identificando se ela é salarial, se ela é contraprestativa. Se ela for contraprestativa, massa, resolvido o problema. Se ela não for contraprestativa, a contrário senso, ela terá natureza indenizatória e aí não incidirão aqueles reflexos, não incidirá o efeito expansivo circular, enfim. O que vocês precisam entender nesse momento é como identificar essa natureza. Todo o resto ele vai ter muita importância quando você estiver tratando de entendimento simulado. Então, por exemplo, quando a gente for falar de adicional de periculosidade, lá mais para o final, vocês vão ver que tem muita súmula, muita orientação jurisprudencial, muitas coisas bem específicas de algumas categorias ou de algumas situações. Eu nem coloquei todas aqui no slide, mas na apostila que eu fiz e vou mandar para vocês, está tudo lá. Então, dá uma olhada, dá uma lida com carinho, não entendeu? Vem falar comigo, vamos conversar. Sobre o assunto, tem um caminhão de súmula, tem um caminhão de orientação jurisprudencial. Então, leiam bastante essas súmulas, leiam bastante as orientações jurisprudenciais e leiam a CLT. É o mínimo para vocês começarem a entender o assunto. Dito isso, vamos, sem uma enrolação maior, vamos passar para a aula propriamente dita. Salário e remuneração. O que a gente vai começar a falar hoje? Primeira ideia e a gente terminou falando dos tipos de salário, salário por unidade de tempo, salário por unidade de obra, enfim. Não entendeu? Tem dúvida? Volta na última aula, vai na apostila. Eu não mandei a apostila ainda, vou mandar no ficando assim, junto com essa aula. Vai estar lá tudo explicadinho, vem me perguntar, mas eu não vou mais voltar nesses assuntos. Agora a gente vai falar dos meios de pagamento de salário. E aqui, em meio de pagamento de salário, eu quero dividir logo em 2 grandes grupos. O primeiro é o pagamento em dinheiro, pecúnia. É a regra. É o grosso de todos os casos que vocês vão encontrar na vida de vocês. Então, em regra, o que vocês vão ter? Pagamento em dinheiro. E só. Só que não é só isso. Existem situações em que o empregado vai poder receber o salário através de bens, outros bens que não dinheiro. E aí, quando a gente fala de pagamento de salário através dessas outras utilidades, a CLT usa essa expressão utilidades, a gente vai estar diante do chamado salário utilidade ou pagamento in natura, salário in natura. Então, essa ideia ela vai estar prevista lá no artigo 458 e aqui eu gostaria já de começar chamando a atenção para uma coisa. O fato dela ser paga através de uma utilidade ou in natura não retira a natureza salarial. Então, o fato do salário ser pago parcialmente em alimentação não significa que essa alimentação esgota completamente os efeitos do salário. O empregador vai precisar calcular os reflexos desse salário, ainda que pago in natura, e vai precisar calcular lá no aviso prévio, lá no FGTS, lá nas férias, ele vai precisar calcular esses reflexos. Então, cuidado com isso. O fato de se realizar o pagamento in natura não vai retirar os reflexos de uma parcela salarial. Dando seguimento, eu gostaria de ler com vocês
o artigo 458 da CLT, que é o que trata especificamente de salário in natura. E ele vai dizer lá, além do pagamento em dinheiro, então veja, aqui ele está falando de uma situação em que o trabalhador recebe pagamento em dinheiro, pagamento através de utilidades. E aí a primeira observação, eu já gostaria mais uma vez de pausar aqui para fazer uma observação. Não se admite apenas pagamento in natura. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais. E aí quando ele está falando de para todos os efeitos legais, ele está falando de reflexos. Ele está dizendo, vai refletir em FGTS, vai refletir em aviso prévio, vai refletir em férias, o empregador precisa recolher as verbas previdenciárias com base nesse salário in natura, ele precisa recolher os descontos fiscais com base no pagamento in natura, então tudo isso ele precisa calcular com base no salário em dinheiro mais salário in natura. E aí o 458 vai dizer que se inclui no salário, para todos os efeitos, além do pagamento em dinheiro, a alimentação, a habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente, guardem isso, habitualmente, ao empregado. E aí o artigo ele vai fazer na parte final uma ressalva. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, vamos por partes aqui explicar um pouco mais sobre isso. O que é pagamento in natura? Primeira observação. Coloquei no slide um conceito que eu achei bem sucinto e bem adequado para explicar. O conceito do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele vai dizer que o salário in natura ou salário utilidade é uma espécie de remuneração em coisas ou serviços distintos de dinheiro, paga diretamente pelo empregador ao empregado em decorrência do contrato de trabalho. Veja, o que é que muda aqui? O meio do pagamento. Unicamente. O pagamento pode ser realizado por dinheiro ou por outra coisa que não dinheiro. Se não é dinheiro, é qualquer outra coisa que não seja dinheiro, aí a gente tem o chamado salário utilidade ou salário in natura. O que é que vai caracterizar o salário utilidade? Também o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, apesar de que essa ideia ela vai ser encontrada também no professor Godinho, também, aliás, em toda a doutrina trabalhista, dois requisitos para a configuração do salário utilidade. E aqui é muito próximo daquilo que se refere a qualquer parcela salarial. A primeira ideia é a ideia de habitualidade. A segunda ideia é a ideia de gratuidade. Aqui no slide eu inverti, mas não faz a menor diferença. Gratuidade e habitualidade. Vamos explicar cada um deles. O que é que significa gratuidade? Significa que aquele bem está sendo fornecido por mera liberalidade do empregador? Não. Significa que não se exige uma contrapartida para o recebimento daquele bem, além da prestação do serviço. Significa dizer que não se exige uma corresponsabilidade do empregado pelo custeio daquele bem que ele vai receber. Então, quando eu digo, por exemplo, que o trabalhador vai ter direito a receber uma cesta básica no final do mês, a alimentação, como a gente viu, pode ser salário in natura, 458 caput, lá vai falar exatamente isso. Quando eu digo que ele tem direito a receber essa cesta básica, mas essa cesta básica vai ser quitada pelo empregado, ele vai ser paga pelo empregado, e esse valor vai vir descontado no contra-cheque ou no olerite, eu não estou falando de salário. Muitas vezes isso acontece, só que isso não é salário por uma razão muito simples. Quem pagou por isso foi o empregado. Isso só vai ser benéfico para ele, porque como o empregador vai poder comprar cestas básicas para toda a empresa e muitas vezes entrar com a parte do valor do custeio, você vai ter um subsídio. Então vai sair mais barato para ele comprar do que comprar no mercado comum.
mas quem efetua a compra efetivamente vai ser o próprio empregado. Então aqui você não tem o requisito da gratuidade. Só que veja, esse requisito ele é muito subjetivo. Existem situações em que o empregado vai concorrer com o custeio de uma determinada parcela, ou benefício, ou serviço, ou objeto, e não necessariamente ele vai ser salarial. Aliás, ele não vai ser salarial. Vocês podem pensar justamente no caso da cesta básica. Só que isso a gente já vai entrar aqui na discussão, que é por isso que eu mencionei que é muito complexo. Porque tudo que é pode não ser. Gente, professor, agora eu fiquei louco, eu não entendi o que o senhor falou. Tudo que é não pode não ser. Tudo que eu digo que não tem natureza salarial, que é indenizatório, pode ter natureza indenizatória quando for demonstrado, no caso concreto, que a parcela ou o benefício tem caráter contraprestativo. Então, eu vou adiantar uma coisa aqui. Participação nos lucros e resultados tem natureza indenizatória. Inclusive, essa é a previsão constitucional. Vai dizer lá que os trabalhadores têm direito à participação nos lucros e resultados mediante negociação coletiva desvinculado da remuneração, ou seja, não tem natureza indenizatória. Entretanto, é o benefício. Participação nos lucros e resultados não tem natureza indenizatória. Aliás, tem natureza indenizatória. Só que, se o pagamento da participação nos lucros e resultados visa simplesmente fraudar o pagamento do salário e ele é contraprestativo, ele é vinculado à atividade que o serviço que o trabalhador está prestando, você não tem uma participação nos lucros e resultados, você tem uma dissimulação de participação nos lucros e resultados, e aí ele terá natureza, independente do nome, ele terá natureza salarial. Então, essa gratuidade, ela fica um pouco sensível de você analisar justamente por isso. Existem situações em que o empregador vai acrescer algum ônus ao empregado sobre a parcela apenas para eliminar esse requisito. Então, você imagina o caso da cesta básica. A cesta básica vale R$150. Só que ao invés de o empregador custear os R$150, ele diz, não, eu vou fornecer, mas você tem que pagar uma parte, você vai pagar R$5. E aí você vai receber essa cesta básica. E aí, porque você está pagando uma parte, ela não vai ter natureza salarial. Só que, veja, R$5 não paga uma cesta básica. E está evidente que essa manobra de pagar os R$5, ela se destina unicamente a eliminar o caráter salarial. Então, vocês vão precisar fazer essa análise com um pouco mais de cuidado e no caso concreto. O que de fato vai determinar se o benefício pago in natura vai ter natureza salarial ou não, é a habitualidade, como toda parcela salarial. Veja, eu já mencionei na última aula que a habitualidade vai estar diretamente ligada ao caráter contraprestativo da parcela, porque a prestação de serviço é habitual, logo a contraprestação, que é o salário, também tem de ser habitual. Então, se tem habitualidade, é porque ela está vinculada à prestação do serviço. E aí, se ela está vinculada à prestação do serviço, ela é contraprestativa e, portanto, terá natureza salarial. Então, observem isso. Se o bem é fornecido, o bem in natura é fornecido com habitualidade, a regra é que ele seja um salário in natura. Se ele é fornecido esporadicamente, não seria salário in natura. Exemplo para distinguir isso. O empregador, todo mês, e aqui eu vou dar bastante esse exemplo, todo mês ele fornece uma cesta básica. Isso tem cara de salário in natura? Tem. Todo mês ele dá a cesta básica, ele fornece a cesta básica. É habitual, assim como a prestação do serviço. Agora pense que ele não fornece todo mês. Ele nunca fornece a cesta básica. Mas lá no final do ano, ele fornece não uma cesta básica, mas ele fornece uma cesta de Natal, por exemplo. Isso vai ter natureza salarial? Não me parece que possa ter natureza salarial, porque você não tem habitualidade. É um evento esporádico, é um evento atípico. E aí ele vai ter clara natureza de prêmio. E aí a gente vai falar dos prêmios um pouco mais para frente. Então não se preocupe com o prêmio agora. Mas o prêmio não tem natureza salarial. É basicamente isso que vocês precisam entender. Então, a regra é, tudo que é fornecido com habitualidade vai ter todo bem ou serviço fornecido
com habitualidade em decorrência do contrato, ele vai ter natureza de salário in natura. E o que é que significa? Que você precisa computar o valor desse bem no cálculo da remuneração e no cálculo das demais parcelas que dependem do salário. No cálculo do FGTS, no cálculo do 13º, no cálculo, eventualmente, no cálculo de algum adicional, no cálculo de aviso prévio, enfim, tudo isso vocês vão precisar considerar. Mas nem tudo que é pago in natura terá natureza de salário in natura. E aí a gente vai falar das excludentes. Aqui eu trouxe 2 excludentes para vocês, também com base nos ensinamentos do professor Carlos Henrique Bezerra Leite e do professor Godinho. Essa aula basicamente está fixada nesses 2 doutrinadores. Evidentemente eu li, conheço alguns outros doutrinadores, já estudei, eu trouxe algumas informações de outras pessoas. Mas esses 2 basicamente constituem a nossa aula. Então, segundo o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, não terão característica de salário in natura, não terão natureza de salário in natura, tudo que é fornecido em decorrência do dever legal, ou seja, a lei determina o pagamento, e quando uma norma jurídica heterônoma fixar a natureza indenizatória para a parcela. Então vamos lá explicar. Se a obrigação é legal, não há caráter salarial. Veja, eu não estou falando de obrigação legal de pagar salário, evidentemente. Eu estou falando de obrigação acessória de fornecimento de algum bem ou serviço. Então, aqui é uma obrigação legal acessória. Exemplo de obrigação legal acessória. Fornecimento de algum curso, no caso dos contratos de trabalho, de aprendizagem ou de estágio. O empregador pode fornecer algum desses cursos. E aí, se ele fornece algum desses cursos num contexto de contrato de aprendizagem ou de estágio, aliás, de aprendizagem, de estágio já fica até um pouco mais complicado. Não haveria, em tese, caráter salarial. Eu digo em tese. E aqui por que eu sempre vou falar em tese? Porque, mais uma vez, você abre a possibilidade de ser uma dissimulação. Se é uma dissimulação, você vai ter de observar o caráter salarial. O que é que vai dizer se é uma dissimulação ou não? Se há uma dissimulação ou não? O caráter habitual da parcela, o caráter contraprestativo do fornecimento do bem ou serviço. E a segunda possibilidade é a previsão normativa heterônoma, que seria justamente uma norma coletiva. Veja, lá no começo do curso eu mencionei que o direito do trabalho ele tem uma multiplicidade de fontes normativas. E aí essas fontes normativas a gente classificou em autônomas e heterônomas. As autônomas são aquelas em que as próprias partes, empregado, empregador, trabalhador e empregador, vão negociar e vão determinar uma determinada fonte normativa. Então, você tem um contrato individual, você vai ter aí um regulamento de empresa, você vai ter alguma situação, alguma fonte normativa que tenha surgido com base na própria vontade das partes. As fontes normativas heterônomas são aquelas em que a norma jurídica vai ser imposta por um terceiro naquela relação de emprego ou trabalho. E aí você tem o caso da lei, você tem o caso das normas coletivas, você tem o caso de algumas regras administrativas, como são as normas regulamentares. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente vai falar de insalubridade e periculosidade. Então, quem impõe, quem cria a norma jurídica nesse caso, é um terceiro a relação de emprego ou relação de trabalho. Então, se uma norma heterônoma determinar que a parcela fornecida tem natureza indenizatória, ela terá natureza indenizatória. Por que norma heterônoma? Porque se uma norma autônoma pudesse fazer isso, você abriria espaço para situações como um empregador dizer, olha, eu vou te fornecer um determinado benefício, vou te fornecer
uma cesta básica mensal, vou te fornecer um carro aqui para você trabalhar, vou te fornecer, sei lá, algum benefício qualquer. Só que tem um detalhe, ou você assina aqui no contrato de trabalho, dizendo que essa parcela não tem natureza salarial, ou então eu não vou fornecer. E é evidentemente o empregado, na posição de hipossuficiente, de vulnerabilidade que ele se encontra, ele vai dizer, olha, ou eu assino ou eu não recebo. Como eu quero receber, eu prefiro assinar, porque eu estou aqui perdendo só os reflexos. Então, vai lá e assina e recebe a parcela principal. Então, justamente por isso é que quando a gente fala aqui em previsão normativa heterônoma, as autônomas não teriam essa possibilidade de criar essa exclusão. Exemplos. No slide ficou um pouquinho pequeno porque o slide, enfim, o artigo é grande e não comportou tudo no slide. Mas vamos lá. Exemplo, dever legal. E aí eu estou falando de cumprimento de dever legal. Conforme o artigo 458, parágrafo 2º. Eu já mencionei o exemplo do estagiário, enfim. Não é só isso, claro que não é só isso. E aqui nesse 458, parágrafo 2º, a gente também vai ter algumas situações em que vai se encaixar na previsão de norma jurídica heterônoma, dizendo que tem natureza indenizatória. Mas aqui também a gente já vai encontrar algumas situações em que há um cumprimento de um dever legal, há uma obrigação estabelecida na lei, e que o empregador só vai fornecer esse benefício justamente por conta dessa previsão legal, dessa obrigatoriedade legal. E aí, quando ele cumpre isso, quando ele cumpre essa obrigação, essa parcela não vai ter natureza indenizatória. Aliás, não vai ter natureza salarial. E veja, quando eu digo que há um dever legal, o que eu estou dizendo é que ele cumpre essa obrigação em decorrência da lei. E veja, se você for analisar aqui, o fato dele cumprir a obrigação em decorrência da lei já significa dizer que não há um caráter contraprestativo, porque ele não está cumprindo a obrigação ou fornecendo o bem ou serviço em decorrência da prestação de serviço, mas sim em decorrência da obrigação legal. Então, aqui, se você for analisar bem a fundo, você vai ver que nem existiria o caráter contraprestativo. Então, o 458 ele vai trazer aqui alguns exemplos de bens ou serviços que podem ser fornecidos pelo empregador e não terão natureza salarial. Ele terá, por força de lei, natureza indenizatória. E aí não vai ter nenhum tipo de reflexo em outras parcelas. Que parcelas são essas? 458 vai falar em vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Veja, vestuário utilizado no local de trabalho para prestação de serviço. Farda. Equipamentos fornecidos aos empregados utilizados no local de trabalho para prestação de serviço, que é um exemplo típico. Equipamento de proteção individual. Então, o capacete que a empresa fornece para o trabalhador no canteiro de obras, ele não está fazendo porque ele é bonzinho e ele quer evitar que caia evitar um acidente com o empregado. Ele está cumprindo porque existe uma disposição legal e nem vai ser só o 458, você vai ter outras previsões específicas falando de EPI, equipamento de proteção individual, em outros dispositivos. Mas o 458.1 vai dizer que o fornecimento de EPI, equipamentos, e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço, não vai ter natureza salarial. Então, pouco importa o preço do EPI, pouco importa nesse contexto de remuneração, claro. Pouco importa o preço do EPI, pouco importa se o trabalhador recebe uma luva que custa R$5.000. Essa luva não vai trazer nenhum tipo de reflexo para o contrato de trabalho. E aí você diz, mas EPI é meio evidente, porque ele não faz uso do EPI na vida dele. Mas computador. O computador é um equipamento e ele pode ser fornecido para prestação de serviço no local de trabalho. E o empregado pode eventualmente fazer uso desse computador para seu interesse particular, para resolver suas próprias coisas. Isso significa que teria natureza salarial? Não necessariamente. E aí eu preciso falar um pouco sobre isso com vocês ainda. Mas
A chave seria entender que há obrigação legal de fornecimento para a prestação do serviço. Então, se a prestação, o fornecimento do bem ocorre para a prestação do serviço, do vestuário ou do equipamento, você tem uma situação de instrumentalidade, era essa a palavra que eu estava procurando, instrumentalidade para a execução do contrato. Então, você não teria uma contraprestação. Só seguindo. E aqui você tem uma situação que anteriormente ela possuía um caráter contraprestativo. E justamente por isso houve esse dispositivo ele foi alterado pela reforma trabalhista em alguns pontos, mas justamente por isso por existir essa discussão quanto a esse inciso segundo, que foi um dos incisos modificados, é que essa redação hoje ela é explícita. E veja, fornecimento de educação ela pode ser contraprestativa. Só que aqui você tem já um exemplo de exclusão por norma heterônoma. Você tem uma norma heterônoma dizendo não tem natureza salarial. Então você nem discute, mesmo que ela tenha caráter contraprestativo. Claro, sempre fica ressalvada a possibilidade de fraude. Só que aí é uma outra discussão. Então, o inciso 2º do 458, parágrafo 2º, ele vai dizer que também não vai ter natureza salarial a educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiros, ou seja, não importa qual é o estabelecimento, a educação, compreendidos os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livro e material didático. Então, se o empregador fornece educação, qualquer meio de educação para o empregado, não há natureza salarial. O inciso 3º vai falar em transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Então, se o empregador fornece transporte, não vai ter natureza salarial, nenhuma hipótese. Você vai ter aqui assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Convênio médico. Se a empresa tem um hospital e ela for um hospital particular, claro, que ela tenha um ambulatório, um hospital particular, uma clínica, enfim, credenciada, e ela forneça esse tratamento médico, não há natureza salarial. Se ela fornece um convênio médico e ela quita esse convênio médico, ele não vai ter natureza salarial, ele vai ser um benefício indenizatório, com natureza indenizatória. Mesma coisa, seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada, e também, e aqui já é uma disposição que existia antes, valor correspondente ao Vale Cultura. O Vale Cultura é um benefício que foi criado por lei. Não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas basicamente a empresa vai ser credenciada, vai existir um credenciamento da empresa um determinado órgão administrativo e vai acontecer o pagamento de uma parcela mínima, bem mixaria, mas aí ela tem natureza indenizatória. Ela sempre teve natureza indenizatória. Não tem grande relevância prática, até porque não pegou. Você vê pouquíssimas pessoas recebendo Vale Cultura, então não se preocupe muito com isso. Então, esses bens indicados aqui no 458, eles jamais terão natureza salarial, salvo se demonstrado algum caso de fraude, mas não é bem o que a gente está falando. Seguindo, a gente vai ter também o 457, parágrafo 2º. E aí o 457, parágrafo 2º vai falar que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, ou seja, auxílio alimentação fornecido através de cartão ou através da própria alimentação in natura, diárias para viagens, prêmios, abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência para qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, veja, aqui você tem um dos casos em que a reforma trabalhista ela foi extremamente reacionária. E por que eu digo que ela foi extremamente reacionária? Já existia disposição de que ajuda de custo e ajuda de custo diárias, elas não eram
salariais. E elas não eram salariais justamente por serem tipicamente indenizatórias. Elas visavam indenizar um prejuízo que o trabalhador ia sofrer em decorrência do contrato de trabalho. O fato de dormir fora da sua residência, ele precisava pagar um hotel ou um lugar para repousar, um hotel, um albergue, seja lá o que fosse. Então, ele receberia essa ajuda de custo ou uma diária. A ajuda de custo se relacionava muito mais com a alimentação do dia fora de casa, enfim, essas coisas. Só que existia uma previsão de que, para que não houvesse o caráter salarial da ajuda de custo e das diárias, elas não poderiam exceder a 50% do salário, da remuneração que o trabalhador tivesse direito. Então, para que não fosse salarial, elas não poderiam exceder esse montante, porque se excedessem os 50% da remuneração que o trabalhador tinha direito, todo o grupo, não só o que excedesse, mas todas as ajudas de custos e diárias seriam salariais. E aí veio a reforma trabalhista, um caráter muito reacionário, e tirou essa natureza, essa limitação, e fixou a natureza indenizatória sem qualquer ressalva. E aí acresceu também o auxílio alimentação, acresceu também os prêmios e abonos. E aí veja, prêmios e abonos, o abono tinha uma discussão um pouco maior. Prêmio já tinha natureza indenizatória. Só que tinha natureza indenizatória porque prêmio normalmente ele é esporádico. Ele não é habitual. Então, o prêmio, por sua própria natureza, ele é esporádico. Se ele é esporádico, ele não é habitual, não tem natureza salarial. Só que existem muitos empregadores que pagam prêmios habituais. Prêmios habituais não são prêmios. Prêmios habituais são salário. Ou salário. É um salário. Uma parcela do salário. E aí, o 457, parágrafo 2º, ele é extremamente reacionário nesse ponto. Porque ele vem dizer que ajuda de custo, não importa o valor, auxílio alimentação, desde que não seja pago em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos não terão natureza salarial, não se vinculam à remuneração, não se incorporam no salário, e você não usa para calcular nenhuma outra parcela salarial ou previdenciária. É extremamente reacionário, mas uma observação. E aqui especificamente quanto aos prêmios, a gente já vai falar dos prêmios depois, mas prêmio pago com habitualidade, como eu mencionei, não é prêmio. Então, você não vai incidir o 457, parágrafo 2º. Se o prêmio é pago com habitualidade, você tem, na verdade, uma fraude, um salário fraudando a disposição legal. E aí você vai fazer incidir os descontos fiscais, previdenciários, você vai fazer incidir os reflexos. Ajuda de custo e diária, a mesma coisa. Só que agora você não tem mais uma limitação. Antes você tinha uma limitação para servir de baliza. Agora você não tem mais. Se ficar demonstrado, se o empregado conseguir demonstrar que a ajuda de custo diária não visava indenizar, mas sim remunerar a prestação do serviço, que não havia o pernoite, que não havia deslocamento durante o dia, que ele prestava serviço sempre no mesmo local, que não havia nenhum tipo de deslocamento, então que ele não tinha nenhum tipo de custo excepcional pela prestação do serviço, mas que todos os dias ele prestava serviço naquele mesmo local, você vai ter, na verdade, uma remuneração. E isso não vai mudar. Lembrem-se sempre do artigo 9º da CLT, que vai dizer que todo preceito, toda disposição legal, normativa, seja ela qual for a fonte, é direcionada a fraudar direitos trabalhistas, vai ser nula de pleno direito. Então, o 457, parágrafo 2º, vai dizer que ajuda de custo, auxílio alimentação que não seja pago em dinheiro, diária, prêmio, abono, não tem natureza salarial. Massa. Porém, sempre existe a possibilidade de um empregado demonstrar na prática que essas parcelas têm natureza salarial, que são contraprestativas. Seguindo, a gente vai ter justamente a questão da previsão normativa heterônoma. E aqui eu já mencionei para vocês. Normalmente, as normas coletivas vão estabelecer alguns benefícios e elas vão estabelecer que esses benefícios não têm natureza salarial. Normalmente isso acontece muito com vale alimentação. Já acontecia antes do 457, parágrafo 2º. Então, é justamente nesse sentido que se a gente
tem essa excludente. Se um acordo ou convenção coletiva estabelece que não há natureza salarial, nem discute. Não tem natureza salarial e pronto. Nesse sentido, a gente tem algumas orientações jurisprudenciais. Eu só coloquei 2 aqui, mas tem mais algumas, viu, gente? Lá no material tá lá. A primeira delas vai ser a OJ 413 da SDI 1, que vai dizer auxílio alimentação, alteração da natureza jurídica, norma coletiva ou adesão ao parte. E aí ela vai falar basicamente que isso estava muito relacionado com o contexto antes da reforma trabalhista, gente. Com o auxílio alimentação pago pelo empregador, ele não teria natureza salarial em 2 situações. Quando a empresa aderisse ao PAT, Programa de Alimentação do Empregador, e aí era um programa do Ministério do Trabalho e Emprego, que dizia que a empresa tinha que fornecer alimentação, só que aí ele precisava ter refeitório, ele precisava ter condições adequadas para que os trabalhadores pudessem se alimentar, enfim, tinha alguns requisitos. Mas se ele aderisse a esse programa, se ele comprovasse a inscrição nesse programa, o fornecimento da alimentação não teria natureza salarial. E, por outro lado, essa OJ também ia dizer que norma coletiva que estabelecesse a natureza indenizatória para alimentação teria validade, que não haveria uma natureza salarial, não haveria nulidade da norma coletiva. Basicamente era isso que ia falar que falava essa OJ. Como eu mencionei, o Vale Alimentação hoje, desde que ele não seja pago em dinheiro, 457, parágrafo 2º, que a gente já deu uma olhada nele, ele vai falar justamente que auxílio alimentação, que não seja pago em dinheiro, não vai ter natureza salarial, ele vai ter natureza indenizatória. Então, essa súmula está parcialmente superada. Não que ela esteja errada hoje, mas ela perdeu um pouco da amplitude que ela tinha. E a OJ 123 da SDI 1, aplicável aos bancários, ela vai dizer também que a ajuda à alimentação prevista em norma coletiva, em decorrência de prestação de horas extras, tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do bancário. Era aplicável aos bancários, mas a lógica é a mesma para qualquer categoria. Se você tinha uma convenção coletiva e lá nessa convenção coletiva dizia que era fornecida alimentação, mas que não tinha natureza de salário, não tinha natureza de salário, pronto. Seguindo, a gente vai ter questão dos uniformes. Gente, só uma observação. Eu coloquei alguns trechos em vermelho. E aqui no vídeo eu estou vendo que fica um pouco embaçado para ver. Mas, desculpem, quando eu estava fazendo, eu não percebi. Enfim, eu precisava destacar para facilitar aqui, para eu conversar um pouco melhor. Mas qualquer coisa eu mando os slides para vocês e fica tudo resolvido. Uniforme. Existia antes da reforma trabalhista, e esse dispositivo é novo, recente da reforma trabalhista, quando eu quero dizer isso, já não é mais tão novo assim. Existia uma discussão muito grande com respeito à lavagem dos uniformes. Aliás, não era nem tão grande assim, mas assim, ainda existiam alguns empregados que insistiam que a limpeza dos uniformes deveria ser custeada pelos empregadores. Na prática, os juízes já vinham decidindo exatamente o que o 456A hoje vai falar. Então, o que é que o 456A vai falar? Eu não vou nem ler aqui, mas o que é que ele vai falar? De quem é a obrigação de fornecer uniforme? Do empregador. Existem 2 opções. Ou o empregador não exige uniforme, ou, se ele exigir um uniforme, ele fornece um uniforme gratuitamente. A limpeza dos uniformes, porque uma coisa é fornecer, outra coisa é conservar limpo, adequadamente limpo, higienizado. Porque você tem que lavar, afinal de contas. A limpeza dos uniformes é de responsabilidade do empregado, salvo se for algo muito específico, se for algo que demande um alto custo. Professor, qual uniforme que vai demandar alto custo para a limpeza? Existem situações, por exemplo, que você trabalha em laboratórios químicos, que você tem contato com substâncias biológicas que precisam de uma limpeza específica.
Se você trabalhar em hospital, você precisa ter muito cuidado com o uniforme, precisa ter uma lavagem muito específica, você não pode lavar na sua máquina de casa, porque você às vezes pode acabar, dependendo da área, você pode acabar contaminando toda a roupa, e enfim, você tem um risco biológico. Se você trabalha, sei lá, em algum laboratório que faça pesquisa com algum material radioativo, a mesma coisa. Se você trabalha em minas de subsolo, que você tem roupas extremamente pesadas e de difícil lavagem, porque muitas vezes tem partes de plástico que não pode lavar de qualquer jeito, enfim. Tudo isso, no caso concreto, você vai ter de observar. Se a lavagem, se a conservação do uniforme demandar um dispêndio extraordinário, um gasto extraordinário, aí a empresa também vai ter de custear. A regra é, a empresa fornece, o empregado mantém. O empregado lava, cuida. Só que se esse custeio habitual de lavagem, de conservação, for extremamente dispendioso, a empresa também vai ter que custear isso. Então, esse é o tratamento dado aos uniformes. E detalhe, já mencionei, uniforme não tem natureza salarial. Uniforme, aí você vai aplicar o 458, parágrafo 2º, inciso 1, não é natureza salarial. Dito isso, a gente vai seguir para falar de ainda falando de meios de pagamento. Aliás, ainda falando de meios. Isso, ainda falando dos meios de pagamento de salário in natura, a gente vai tratar de algumas limitações aqui. Não fiz, mas eu acho que esse é o momento adequado. Quando a gente fala de salário in natura, existe uma regrinha, e essa regra está muito disseminada nos livros, mas ela é plenamente funcional. Existe uma regrinha para a gente identificar se uma parcela, se um bem in natura fornecido, ele possui natureza salarial ou não. Essa regra é mais ou menos a seguinte: se o bem é fornecido para o trabalho, veja, para o trabalho, você tem uma indenização ou um benefício qualquer instrumental. Se ele é fornecido pelo trabalho, ele é contraprestativo e, portanto, será salarial. Então, veja, é para viabilizar a prestação de serviço. Então, ele não tem natureza salarial, é instrumental, indenizatório, seja lá como você queira enxergar. Se ele é fornecido pelo trabalho, ele é contraprestativo. Então, ele será salarial. Veja, e o mesmo bem, ele pode se encaixar em diferentes contextos. Eu até coloquei lá na apostila o caso de um fornecimento de um MacBook. Então, dê uma olhada, está lá na apostila o caso explicadinho como funcionaria. Mas o mesmo bem, ele pode ser fornecido para o trabalho ou pelo trabalho. E aí, a depender da circunstância, se para ou pelo, ele vai ter natureza salarial ou não. Prestem atenção e dêem uma olhada nisso, qualquer dúvida a gente vai conversando. Seguindo, a gente ainda tem algumas observações. Eu já mencionei lá no começo que em nenhuma hipótese a gente admite pagamento de salário in natura, que o pagamento de salário in natura seja efetuado através de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. E aí a gente tem OJ, isso é pacificado também. Só que veja, nem isso é tão simples. Eu já peguei um caso em que um autoempregado, ele buscava o reconhecimento da natureza salarial de uma determinada parcela, eu vou falar já sobre ela, que ele recebia habitualmente. Ele era diretor de uma grande empresa e, habitualmente, todo mês ele recebia na casa dele uma assinatura de carta de vinho. Então tinha uma carta de vinho e aí ele recebia 3, 4 garrafas de vinho, não sei, não lembro bem, mas ele recebia todo mês esses vinhos na sua casa, que ele recebia em decorrência do contrato pela prestação de serviço, e ele buscava a integração dessas parcelas, porque eu me lembro bem, esses vinhos eles tinham um valor mensal de mais de R$1.000. Eram 4 vinhos bem caros, bem valorizados, e aí ele buscava essa integração. E assim,
É claro que quando a gente diz que em nenhum caso será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas como salário in natura, essa é uma regra que visa proteger o empregado, visa proteger a situação do cara que ganha o salário mínimo e muitas vezes o empregador fornece cachaça para ele como salário. Queria fornecer cachaça para ele como salário, cigarro, enfim, bens que em tese vão lhe fazer mal e vão lhe retirar o sustento, vão sustentar um vício. Não era o caso do autoempregado que recebia vinho. Então, até isso você precisa refletir. O caso concreto ainda vai poder fornecer uma situação excepcional, e nesse caso eu me lembro de que a gente lá na vara, a gente acabou reconhecendo a natureza salarial a despeito da previsão legal para os vinhos, porque era fornecido em decorrência do contrato de trabalho pela prestação de serviço. Estava lá no contrato dele dizendo que, como bônus pelo contrato, todo mês ele receberia essa assinatura durante os 12 primeiros meses. Então, era claramente um benefício contraprestativo. E aí a gente excepcionou a lei e reconheceu. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que nem isso é tão objetivo. Então, assim, sempre verifiquem o caráter contraprestativo. Sempre busquem compreender qual a finalidade da norma. Nesse caso, a finalidade da norma é resguardar o interesse do empregado, o interesse social por trás da norma é resguardar a própria sanidade mental, a própria saúde do empregado. Se esses bens não são de nenhuma maneira afetados, você ainda poderia, inclusive, reconhecer a natureza salarial para algum tipo de bebida alcoólica. Claro, pitu não, porque, evidentemente, você está vinculando a bebida alcoólica no caso, com algo que é nocivo. Só que quando a bebida alcoólica assume uma questão mais colecionadora, mais é chato falar isso, não é socialmente não é correto, mas assim, quando ele assume uma feição mais sociável, mais aceitável, você poderia reconhecer a natureza salarial. Então, aqui, se você estiver falando de vinhos extremamente caros, se você estiver falando de whisky muito envelhecido, ou de bebidas produzidas, sei lá, bebidas extremamente caras, ou bebidas raras, enfim, você pode eventualmente reconhecer a regra, mas a regra, no que diz respeito à CLT, é que bebida alcoólica e droga nociva jamais poderá ter natureza salarial. A segunda observação é quanto à limitação. Eu já mencionei lá também no começo do semestre que existe uma limitação, e essa limitação está baseada no salário mínimo. Entretanto, aqui a gente pode ampliar um pouco mais essa visão para compreender que, e aqui eu vou só trazer as regras, se o trabalhador recebe salário in natura, ele precisa receber no mínimo 30% do seu salário em dinheiro. O pagamento in natura não pode ultrapassar 70%. Não pode. Então, pelo menos 30% do salário ele recebe em dinheiro. Não se discute. A habitação fornecida em natura não pode ultrapassar 25% do salário e 20% de alimentação. Só aqui a gente tem 45%, mas aí você, mais uma vez, você pode ter situações que vestuário é fornecido, que outros bens são fornecidos como salário de alimentação. No todo, o limite é 70%. Essa discussão, essas conclusões, elas vão estar justamente no artigo 458, parágrafo 1º, e na súmula 258 do TSP. Vou ler só a súmula, caso vocês queiram ler o artigo, pausem agora e leiam, mas minha recomendação é que vocês leiam todos esses dispositivos da CLT num outro momento, agora também, mas num outro momento vocês leiam só a CLT. Então, a súmula 258 vai dizer que os percentuais fixados em leis relativos ao salário in natura, e ele está justamente se referindo aos 25% e 20%, apenas se referem à hipótese em que o empregado recebe salário mínimo. Então, se recebe salário mínimo,
você está falando de 20, 25%, de 20, 25%. Se for mais, que ele receber mais que o salário mínimo, aí você vai apurar sempre o valor real da utilidade. Veja, quando você apura o valor real da utilidade, você também obedece à limitação quanto ao salário total. O que essa súmula quer dizer é que, assim, se o salário mínimo supõe, vamos arredondar o salário mínimo a R$1.000, 25% de habitação significa 250. Significa dizer que se o empregado fornece habitação, ainda que o aluguel seja equivalente a R$500, ele não poderá considerar os R$500, ele vai poder considerar apenas 250. Só que se ele recebe mais que o salário mínimo, você pode considerar nesse cálculo não 25% do salário mínimo, de 250, você pode considerar o valor que seria equivalente ao benefício fornecido. Só que em todos os casos você vai observar essa limitação com relação ao salário total, que é justamente o que vai dizer o 458, parágrafo 1º. Mas, enfim, esse é o resumo da ópera. Dito isso, uma última observação quanto a meios de pagamento de salário ou salário in natura. Não se admite pagamento unicamente in natura. Eu já até mencionei que você precisa pagar pelo menos 30% em dinheiro. Quando você tem esse pagamento, o sistema de pagamento só em salário in natura, você chama justamente de truck system. E essa modalidade de pagamento ela não é admitida. Então, fiquem atentos. Coloquei o termo em inglês, que, enfim, eu nem gosto dessa gourmetização do direito, mas, enfim, tá, o termo em inglês ele é extremamente reconhecido, vocês podem encontrá-lo em algum lugar. O fato é, não se admite o pagamento unicamente em salário in natura. Dito isso, a gente a gente vai entrar nas parcelas principais pagas em decorrência do contrato de trabalho. Então aqui a gente vai falar de salário básico e aí depois a gente vai falar de abono, enfim, a gente vai falar de algumas parcelas específicas. A gente vai começar falando do salário básico. Salário básico, vocês vão encontrar essa ideia. Não necessariamente vai falar do salário básico, mas ele vai dar uma ideia geral no 459, que vai falar lá. O pagamento de salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne as comissões, porcentagens e gratificações. Aqui eu já vou fazer logo um leque, porque eu não vou falar do tempo do pagamento ou data do pagamento de salário. Eu vou só fazer um leque. Pagamento do salário, ele deve acontecer até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Então a gente está em maio, hoje é dia 20 de maio. O salário de maio ele tem que ser pago até o 5º dia útil de junho. Salário de junho até o dia 5º dia útil de julho, e assim sucessivamente. Existem situações em que o salário é parcelado, então você dá um adiantamento. E aí, só que esse adiantamento ele vai obedecer ao regramento particular do adiantamento. Não existe a obrigação de conceder adiantamento. Mas se houver uma convenção coletiva, por exemplo, dizendo que tem que adiantar metade do salário até o dia 15, então a própria norma coletiva vai dizer quando é que vai ser pago o adiantamento. Regra de pagamento de salário, vocês têm essa, até o 5º dia útil do mês subsequente. Outra regra de pagamento de salário, todo salário tem que ser pago mediante recibo. Eu nem coloquei isso no slide, mas isso é importante. Todo salário tem que ser pago mediante recibo. Então, se o empregador quer dizer, olha, eu paguei o salário, apresenta o recibo. Se não apresentar o recibo, ele não pagou. Essa é a presunção. E aqui eu estou falando, isso é quase processo, porque a gente trata disso muito em processo. Se eu estou dizendo que eu empregador, estou dizendo eu paguei a gratificação, então eu apresento o recibo. Se eu não apresentar o recibo, não paguei. Isso vale para toda parcela salarial. E mais, isso vale para toda parcela decorrente do contrato, mesmo que não seja salarial. Por exemplo, diária. Se eu entro na justiça cobrando as diárias, e eu digo lá que eu viajava e dormia fora da minha casa 3 dias por semana, e que
Por conta disso, eu precisaria receber 3 diárias por semana. E a empresa diz, não, tudo bem, realmente ele dormia fora de casa 3 dias por semana e ele tem direito a receber essas diárias. Acontece que eu paguei. Veja, em termos de processo, o que é que aconteceu? Eu aleguei um fato e eu iria fazer prova desse fato. Só que a empresa reconheceu. Então a empresa disse, nem precisa fazer prova. É verdade o que ele falou. Só que, em minha defesa, eu estou alegando um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, no caso é extintivo, que é o pagamento, do direito do autor, que seria justamente o fato de que ele já efetuou o pagamento durante o contrato. Para que ele faça essa argumentação, ele tem que dizer, olha, devo e paguei. Está aqui o recibo. Se ele diz devo e paguei, mas não tem o recibo, não pagou. Em termos de processo, não pagou. Então, guardem essa regra. Mais uma vez, eu nem coloquei isso nem na apostila, nem no slide. Mas guardem essa regra. Salário se paga mediante recibo. Se eu não me engano, o artigo que vai falar sobre isso é o 464. Não tenho certeza, mas acho que é o 464. Salário se paga mediante recibo. Se não tem recibo, não tem pagamento. Voltando para o salário básico. O 459 vai falar que o pagamento de salário não pode ser superior a um mês. Eu já falei isso quando eu estava falando de salário por unidade de tempo. Eu falei que o salário não podia ser pactuado para pagamento por mais de um mês. Então, o módulo máximo de salário é um mês. Quando eu estou falando de salário básico, aí eu chamei a atenção para esse artigo, porque a parte final dele vai falar, salvo no que concerne a comissões, porcentagens e gratificações. Porque essas parcelas, ainda que sejam salariais, elas não são salário básico. E aí elas vão obedecer a uma outra regra. E elas podem ter pagamento quinzenal, pagamento semestral, pagamento anual. Depende da parcela. Salário básico, para que vocês entendam, é o salário pactuado. É o cru, é o grosso. Então, quando você vai ser contratado ou você foi contratado por uma empresa, está lá na sua CTPS que você é remunerado, ou estará lá na sua CTPS dizendo que você vai ser remunerado com base no salário de R$ 1.500, mais adicional, mais gratificação, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. O valor fechado, aquele que vai constar no contrato do CTPS, é o que a gente chama de salário básico. É aquele que você vai receber independente de qualquer coisa. Então, salário básico é a parcela principal do contrato de trabalho. Veja, ela vai ser base de cálculo para algumas outras. Então, é importante que você consiga identificar um salário básico. Se você olhar no contrato de trabalho e você encontrar que o salário básico é R$ 1.500, você já tem de saber que ela vai servir de base de cálculo para adicional de periculosidade. A gente vai falar de adicional de periculosidade. Você tem de saber que ela vai ser utilizada como base de cálculo para o valor da hora extraordinária. A gente já falou de hora extra, então você vai ter que usar o salário básico para saber o valor da hora. É claro que no caso da hora extra você vai aplicar a súmula 264 e você vai ter que botar todas as parcelas remuneratórias, mas enfim. Você tem algumas gratificações, alguns adicionais que são calculados com base no salário básico. Então, consigam identificar, tentem conseguir identificar, ótimo, identifiquem o salário básico quando vocês forem tratar de um determinado contrato, sempre. Professor, mas como identificar? É a parcela principal, é a parcela que está lá na CTPS, é a parcela que está no contrato de trabalho escrito, é o que foi ajustado. Quando eu falo de salário básico, faça uma associação com o substituto do salário mínimo, se não o salário mínimo. Como assim substituto do salário mínimo? O salário mínimo ele visa justamente servir como salário básico, patamar mínimo para o salário básico. Então, o salário mínimo é o valor mínimo que se admite para um salário básico. Veja, isso é certo, porém tem algumas problemáticas aqui, mas eu não vou entrar nessa discussão. Por exemplo, o salário básico do servidor público pode ser menor que o mínimo, desde que ele receba gratificações que compondo fique maior do que o salário mínimo. Mas não vamos entrar nisso. O que você precisa entender é que o salário básico, em regra, ele é aquilo que é devido independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. É o valor
principal. Então, sempre vai ser devido ao salário básico. Sempre. E aí, ele vai ser pago pelo menos uma vez por mês. Você não pode pactuar salário básico para mais de um mês. Pago sempre até o 5º dia útil do mês subsequente ao do vencimento. E sempre mediante recibo. Dito isso, a gente pode prosseguir para falar de abono. Abono, já detalhe, a partir daqui, em todas as parcelas que eu for tratar, eu vou colocar aqui natureza indenizatória, natureza salarial, natureza indenizatória, natureza salarial para resumir. O salário básico eu não preciso colocar. O salário básico tem natureza salarial. Pressuponho que vocês consigam entender isso, gente, pelo amor de Deus. Então, salário básico vai ter reflexo. Ele vai estar submetido ao efeito expansionista circular. Vai ter reflexo, vai ser usado como cálculo de outras parcelas. Abono. O abono está previsto, a gente já até tratou dele, no 457, parágrafo 2º, ele vai estar lá a previsão expressa de que o abono não tem natureza salarial, ele vai ter natureza indenizatória. Eu só gostaria de chamar a atenção para vocês. Conceituar abono não é tão tranquilo assim, gente. O que vocês precisam entender como abono é um evento excepcional. Ele parece muito com prêmio, só que ele não premia. Ele é pago por alguma circunstância relacionada à pessoa. O prêmio ele é pago em decorrência de alguma circunstância excepcional relacionada à própria prestação de serviço. Então, o trabalhador produziu muito, ele recebe um prêmio. O trabalhador ele tem um filho, aí ele recebe um abono. Vocês conseguem captar que aqui o abono ele vai se ligar à própria pessoa que vai receber, a uma condição específica da pessoa. Veja, abono ele tinha uma natureza jurídica bem controvertida, porque já tinha algumas pessoas que diziam que era indenizatória, a grande maioria dizia que era salarial, que o abono tinha natureza jurídica salarial. E aí hoje vem o 457, parágrafo 2º da CLT e diz indenizatória. Só que mesmo depois da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017, há quem diga que o abono poderá ter natureza salarial quando for pago espontaneamente pelo empregador. Então, imagine uma situação que você não tem nenhum tipo de previsão para o abono. Não tem abono previsto em norma coletiva, não é abono decorrente de lei, mas o empregador resolveu dizer, não, vou pagar um abono. Estou a fim de pagar aqui um abono. Vou pagar. E aí ele paga voluntariamente, espontaneamente, sem qualquer previsão legal. E aí, nesse caso, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite ainda sustenta que, mesmo após a reforma trabalhista, essa parcela teria natureza jurídica salarial. Então, para ele, para o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, esse abono a que se refere o 457, parágrafo 2º, seria o abono legal, o abono com base em norma jurídica aplicável ao contrato. Norma jurídica heterônoma. Fora isso, teria natureza salarial quando fosse pago voluntariamente. Essa discussão é muito relevante? Não, honestamente não. O que vocês precisam entender é que hoje abono tem natureza jurídica indenizatória, conforme a previsão do 457, parágrafo 2º. Prosseguindo, eu já vou encerrar a aula, eu vou só falar de mais algumas coisas aqui, vou encerrar a aula e voltar com uma outra aula para a gente encerrar. Prosseguindo, a gente vai ter de tratar dos adicionais. Eu coloquei adicionais e adicionais, gratificações e adicionais, gente. O item 3 são os adicionais, o item 4 são as gratificações. Vamos lá. Adicionais, gente. Adicional, ele se refere a uma parcela contraprestativa. Esse é o conceito de adicional. Parcela contraprestativa. Veja, e aqui eu já coloquei embaixo, que é a natureza salarial, mas se eu não tivesse colocado lá embaixo, você já conseguiria identificar que ele tem natureza salarial, porque eu mencionei que é uma parcela
contraprestativa. Então, é contraprestativa, é habitual, é salarial. Então, adicional é uma parcela contraprestativa suplementar devida ao empregado em virtude do exercício de trabalho em circunstâncias tipificadamente mais gravosas. Resumindo, você tem uma circunstância no qual a prestação de serviço ela vai ser mais gravosa, mais penosa para o empregado. Então, você tem um adicional em decorrência dessa circunstância. E aí, em decorrência, eu vou repetir de novo, você tem uma circunstância que é mais gravosa para o empregado. Em decorrência dessa circunstância, tem o pagamento de um adicional. Exemplo de adicional. Adicional noturno e adicional de hora extra. Eu vou falar de adicional noturno e adicional de hora extra falando aqui de remuneração? Não, por quê? Porque a gente já tratou de hora extra e a gente já tratou de hora noturna. Mas os adicionais, aqueles 50%, 20% do noturno ou 25%, a depender da situação, ou outro percentual qualquer que se determinasse, eles terão natureza salarial. Detalhe, percebam, o adicional ele se vincula a circunstâncias tipificadas mais gravosas. Que circunstâncias são essas? O trabalho em horário noturno, mais penoso, porque você tem supressão de sono, você tem uma condição prejudicial à saúde. O horário extraordinário, que também é mais penoso, porque o trabalhador já está mais cansado, você tem um risco maior de acidente, porque você tem uma supressão do convívio familiar. Então, você tem uma circunstância na qual a prestação de serviço é mais gravosa. Sempre que o salário, a prestação, ela for paga em decorrência dessa circunstância tipificada pela lei ou por um instrumento normativo como mais gravosa, você vai estar diante de um adicional. Certo? Imagino que sim. Vamos prosseguir então para as gratificações. E a gratificação, ela vai surgir normalmente de um fato objetivo externo à pessoa do trabalhador. Ou seja, o adicional ele se relaciona a uma circunstância relacionada à prestação do serviço. A gratificação se relaciona a um fato objetivo relacionado à pessoa do trabalhador. Então, o adicional é circunstância da prestação do serviço. A gratificação é fato externo relacionado à pessoa do trabalhador. E aí o conceito de adicional, conceito de gratificação, gente, só lembrando, o item 4 está aqui como adicional, é gratificação. Surge de fato objetivo, normalmente externo à pessoa do trabalhador beneficiado, não se relacionando à sua conduta ou... Acho que eu falei besteira. Deixa eu ler de novo. Gratificação vai surgir de fato objetivo, normalmente externo à pessoa do trabalhador beneficiado, não se relacionando à sua conduta ou grupo do obreiro, grupo obreiro mais próximo a ele, estabelecimento ou setor empresarial. São exemplos de gratificação, a gratificação de festa, de aniversário, gratificação de aniversário da empresa, gratificação de fim de ano, que também é chamada de 13º, gratificação semestral, anual, ou enfim, qualquer outra situação. Vamos lá, recapitulando, que eu acho que eu falei besteira, eu fico confuso. Adicional, circunstância vinculada à prestação de serviço, circunstância que vai tornar a prestação de serviço mais gravosa. Gratificação, circunstância não relacionada à prestação de serviço, mas relacionada a outra condição, seja a pessoa do empregador, seja uma época do ano, seja a um fato externo à prestação de serviço, qualquer fato externo da prestação de serviço, pela qual haja uma combinação do pagamento desse benefício. Então, veja, se há uma circunstância que torne a prestação de serviço mais penosa, você tem um adicional. Se você tem uma circunstância não relacionada com a prestação de serviço, tem nada a ver com a forma como o serviço está sendo prestado, mas sim com um fato externo, você tem uma gratificação. E aí você tem essas gratificações aqui,
tem que mencionar a gratificação semestral, gratificação anual, gratificação de aniversário da empresa. Gratificação, existe uma gratificação muito específica que a gente vai tratar, inclusive, que é o 13º, que é uma gratificação, a chamada gratificação natalina. Fora isso, ela vai estar prevista normalmente ela vai estar prevista em norma coletiva. Então a lei não prevê muitas gratificações, mas norma coletiva vai poder estabelecer outras. Adicional e gratificação, os dois, é irrelevante, tem natureza salarial, efeito expansionista circular. Só gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa: gratificação, assim como comissões, enfim, elas não precisam ser mensais, elas podem ser semestrais. E aí, quando você tem uma gratificação que é paga no módulo maior que o mês, ela não vai refletir nas parcelas calculadas mês a mês. Ela só vai refletir nas parcelas pagas calculadas com base no ano ou no FGTS. E aí no FGTS, porque o FGTS é calculado mês a mês sobre a remuneração do mês e não calculada com base na média dos meses anteriores. E é justamente isso que vai dizer a súmula 253, que é a gratificação semestral, e aqui qualquer gratificação semestral, que seja uma gratificação prevista em norma coletiva, enfim, qualquer gratificação que seja paga, que se obrigue o pagamento por semestre, não irá repercutir no cálculo de horas extras, férias ou aviso prévio, ainda que indenizado. Por quê? Porque essas parcelas observam o cálculo mês a mês, ou com base em média mensal, que é o caso do aviso prévio das férias. Hora extra é mês a mês ou dia a dia, enfim, mas é paga no mês. Férias e aviso prévio são calculadas uma vez por ano, mas com base em média mensal. Então você não vai observar a projeção da gratificação semestral. Só que você vai calcular as parcelas anuais. E veja, uma parcela anual é uma outra gratificação. É o adicional do 13º, gratificação natalina. Então, a gratificação semestral ela não vai refletir em férias e aviso prévio, em hora extra, mas ela vai refletir em 13º. E aí você vai pegar essa gratificação semestral, você vai dividir por 12 e jogar o reflexo para lá. Vai refletir também em FGTS, só que ela vai refletir em FGTS apenas no mês do pagamento. Então, imagine que a gratificação semestral seja paga em junho. Ela vai refletir em FGTS, no mês de junho você vai recolher os 8,5% relativos ao FGTS em cima da gratificação também. Dito isso, eu vou encerrar a aula. Na próxima aula a gente volta a tratar e a gente já vai tratar de novo, vai tratar do 13º e seguir falando de outras parcelas específicas. Aí eu vou falar na próxima aula gratificações e porcentagens, prêmios, geltas, stock options, adicional de salubridade, adicional de periculosidade e adicional de transferência. E falar de outras coisinhas mais. Por hora, só isso. Na próxima aula eu vou tentar voltar nessas parcelas que eu comecei a falar e fazer um resumozinho básico. Por hora é isso. Dúvidas? Falem comigo. Vamos conversando. Obrigado pela companhia daqueles que chegaram até esse momento e até a próxima.